Sinara vai falar sobre a universalização do saneamento, prioridade em uma bacia hidrográfica. A Sinara tem graduação em Engenharia Civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Geografia, pós-graduação e também na graduação de Ensino de Ciências. É colaboradora do programa de pós-graduação em Tecnologias Ambientais, representante das organizações técnicas em câmaras técnicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e representante da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Mato Grosso do Sul. E também atuante no grupo de acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da região hidrográfica do Paraguai, que ela é a coordenadora da Câmara Técnica, então automaticamente ela é a coordenadora desse grupo, e atualmente é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Seja bem-vinda, Sinara, né? E você tem aí 25 minutos para nos congratular com a sua fala. Seja bem-vinda. Obrigada, Nokeli. Bom dia a todo mundo que está nos escutando. Bom dia ao Fábio, ao Ângelo. Eu agradeço imensamente a organização do INCOB por ter me convidado e estar me dando essa oportunidade de conversar com esse mundaréu de gente que é o nosso chão de fábrica do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, dos comitês de bacia hidrográfica e de todos os interessados no processo de tomada de decisão de questões hídricas do nosso país. Atualmente eu sou a presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que basicamente promove a ciência da água para tomada de decisão. E quanto mais esta tomada de decisão está embasada realmente em questões que a ciência, a tecnologia, a pesquisa, ou seja, de fatos concretos, tanto mais a gente tem uma possibilidade de ser assertivo. Então, a nossa parceria é muito bem-vinda, desde que seja por meio dos eventos, por meio das nossas publicações, do nosso Água em Pauta. A gente tem um canal no YouTube que tem muita programação interativa, enfim, tem um aplicativo. E eu, inicialmente, até convido a todos para nos conhecer melhor, para que a gente possa estreitar estes laços, né, de possibilidade de embasamento no processo de tomada de decisão. Aqui, agora, nesta manhã, o que eu não vou fazer apresentações com slides, mas vou conversar com vocês, tentando, essa será a minha intenção, de trazer como que a nossa questão hídrica, ou seja, que vocês bem conhecem, mas eu vou iniciar de forma assim, vou fazer um apanhado dos pressupostos, das questões relativas ao nosso processo de planejamento e gestão de recursos hídricos, trazer a questão do saneamento e apontar potencialidades e alguns cuidados que a gente precisa ter, especialmente sempre visando o processo de competências dos comitês de bacia hidrográfica. Essa será a minha intenção. Então, inicialmente, eu vou iniciar reafirmando o que o Nokeli inicialmente tinha nos colocado logo no início da nossa manhã, na nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, Constituição Federal do nosso país de 88, a gente tem a água como um bem público, seja do dominalidade da União ou dos Estados, e por aí a gente já começa a ter uma certa similaridade, mas não de processos de competência, porque o saneamento é uma competência do município, né? A gente tem a água como bem público, recurso natural limitado, tem valor econômico, uso prioritário em caso de escassez, é a dessedentação animal e o abastecimento público. A garantia dos usos múltiplos da água também é um fundamento da nossa política de águas do país, bem como a unidade territorial, a bacia hidrográfica, ou seja, a bacia hidrográfica que é a nossa unidade de gestão de recursos hídricos, necessariamente o saneamento não, apesar desta potencialidade e possibilidade. E a gestão deve ser descentralizada e participativa, por meio de
quem e quando? Por meio das competências dos colegiados, especialmente do Comitê de Bacia Hidrográfica, e por isso chamo os comitês como o nosso chão de fábrica do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Enfim, então a gente tem esses fundamentos, a política de águas, tanto a nacional como a dos estados, nos remete a esse processo de descentralização, de compartilhamento de decisões, num processo integrado, seja em questões regionais que trazem as regiões hidrográficas aos processos de bacias hidrográficas, mas uma questão integrada e necessariamente participativa. A gente tem uma arena de discussões que envolve o poder público, ou seja, o governo, os usuários de água e também a população representada pela sociedade civil. Ou seja, e a gente também tem essa integração no processo de gestão de recursos hídricos, a integração de diferentes políticas setoriais, inclusive, especialmente, também de saneamento. Ou seja, a gente tem este caminho que se procede por meio de quem? Do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que tem as suas competências de coordenar a gestão da água, arbitrar administrativamente conflitos, que começam por onde? A primeira tomada de decisão, a primeira deliberação, a primeira etapa, a possibilidade de resolver algum conflito está no Comitê de Bacia Hidrográfica, né? E todo o contexto de planejamento, regulação, controle, preservação e recuperação passa pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. Por onde? Por intermédio do acompanhamento da construção dos planos de recursos hídricos, dos planos das bacias hidrográficas e, por sua vez, da sua implementação. Ou seja, a base, e por isso reforço, por isso que chamo chão de fábrica, a base da gestão hídrica, conforme a Lei 9433 de 97, a lei federal, está nos comitês de bacia hidrográfica com as suas diferentes competências, né? Ou seja, mesmo que a gente tenha esse nosso país com uma proposição de divisão em 12 regiões hidrográficas, a gente sabe que tem diferentes formas e unidades, todas com base na bacia hidrográfica, para o planejamento e gestão, aonde a gente vai fazer o quê? A gente vai implementar os instrumentos de gestão, né? Ou seja, essas políticas setoriais, o Plano Nacional, por exemplo, Plano Nacional de Segurança Hídrica, a política de saneamento, política de irrigação, política de desenvolvimento rural, enfim, essas políticas setoriais, né, que influenciam, se interligam e estão extremamente embasando o nosso processo de tomada de decisão, se configuram na aplicação dos instrumentos. Que instrumentos são esses? Prioritariamente, o plano de recursos hídricos, seja ele nacional, estadual ou das bacias hidrográficas, né, de forma mais específica aos comitês, a outorga, o enquadramento, a cobrança, tudo com base no que a gente tem no sistema de informações, seja ele no sistema de informação nacional e o estadual, que todos estão interligados. Então, a gente tem uma boa base, né, de normativos, de diretrizes, de fundamentos, de estrutura institucional, mas a gente tem os nossos colegiados de recursos hídricos que garantem e possibilitam o processo de tomada de decisão descentralizada e participativa, e trago aí aos comitês, que é o nosso foco, como que a gente vai fazer, como que a gente vai, de fato, interligar as nossas competências de tomadores de decisão da questão hídrica correlatas ao marco do regulamento, ao marco da regulação do regulamento do saneamento, num contexto de Comitê de Bacia Hidrográfica. Evidente que transversaliza com todas as questões que o Ângelo até apontou, né? Mas a gente tem as nossas competências enquanto Comitê de Bacia, que é um grande fórum, é um grupo de pessoas, ou seja, que ali representam e de fato deveriam estar representando. Aí a gente já começa com questões bastante importantes e que transversalizam nos pontos que o Ângelo apontou. É um grupo de pessoas, sim, são um grupo de pessoas que ali representam usuários de água, o poder público e a sociedade civil, que discutem um interesse comum. O Comitê de Bacia Hidrográfica discute um interesse comum, que é o uso da água, certo? E o comitê tem as suas atribuições, que são deliberativas, são
propositivas e consultivas. Mas eu aponto aqui um que é extremamente importante para que essa integração, para que a gente consiga, de fato, ter a universalização do saneamento, mas também com base nas competências e nas possibilidades dos comitês de bacia hidrográfica que tomam as decisões aonde? Nas bacias hidrográficas, né? Ou seja, primeiro, o comitê de bacia hidrográfica, ele tem a competência de arbitrar, em primeira instância, qualquer situação administrativa de conflito em relação à água. Lembro e afirmo e ressalto, o Comitê de Bacia Hidrográfica é um ente de Estado. Por isso a importância que as políticas sejam de Estado e não especialmente apenas de governo, que sempre vão existir. Mas é muito importante que as políticas sejam de Estado, porque vão reverberar, sim, nos comitês de bacia hidrográfica, que são entes de Estado, não são CIPs, não são ONGs, mas sim entes de Estado, que tem a primeira instância administrativa de arbitrar os conflitos de uso pela água e garantir os usos múltiplos, garantir os fundamentos que a política das águas do nosso país aponta de como que a gente precisa e deve fazer. Mais uma coisa que eu gostaria de ressaltar, e creio que o Fábio vai complementar, é a competência deliberativa de aprovar o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica correlata. Ou seja, olha a importância da competência do comitê em deliberar, ou seja, aprovar um plano de recursos hídricos da sua bacia hidrográfica. Por sua vez, é no âmbito do comitê que a aprovação das metas de racionalização, das prioridades para a outorga, das diretrizes, os critérios gerais para a cobrança, assim como toda a aprovação das condições de operação de qualquer reservatório que vise o quê? Garantir os usos múltiplos. Ou seja, é muito importante a competência do Comitê de Bacia Hidrográfica neste contexto. E aonde e aí começa um bom caminho de planejamento para a implementação dos instrumentos, a qual, se a gente tem em mente, tem como, botando no radar, o comitê colocando no radar as suas nobres competências deliberativas, propositivas e consultivas, que se tenha não só o saneamento, mas os usos múltiplos, mas a gente de fato tem que compreender esta questão interativa. Trazendo aqui o marco legal do saneamento, para daí agora já começar a abordar as possibilidades de potencialidade que temos em função de gestão hídrica no âmbito do comitê, a nossa Lei Federal 14.026 de 2020 traz aí o novo marco legal do saneamento básico, que prevê essa universalização dos serviços de água e esgoto. Uma bastante desafiador, bastante complexo, prevendo que na intenção de que até 31 de 12 de 2033 tenha água potável para 99% da população brasileira e a cobertura de esgoto para 90% da população brasileira. No intuito, então, com a motivação que 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao tratamento de esgoto, 33 milhões de brasileiros não têm acesso a água potável, que 94% das cidades brasileiras estão na concessão, são entregues concessões ao saneamento, os municípios concedem a empresas estatais para as suas competências de saneamento e apenas 6% das cidades brasileiras são concedidas a empresas que são privadas. E a gente sabe que a última coisa que tem em abundância no nosso país são recursos financeiros, seja para o que seja, ou até mesmo quando há recursos financeiros, a pulverização para resolver diferentes problemas, por vezes minimiza a capacidade do Estado de implementar políticas públicas, especialmente também de saneamento, que necessita todo aquele mundaréu de recursos que o Ângelo apontou na fala dele. Essa Lei Federal 14.026 de 2020 trouxe uma série de alterações, enfim, mas eu quero aqui apontar apenas o que eu considero que são questões que são relativas às questões de muita integração com recursos hídricos,
né? E que são potenciais positivos. E claro que, no final, vou apontar situações que a gente precisa ficar em alerta. Aonde? No âmbito do comitê, é a nossa base prioritária, ou seja, com todas as competências que tem deliberativas, propositivas e consultivas, o chão de fábrica começa a ter que se alertar para todos os potenciais, porque é por meio deste colegiado que começam as tomadas de decisão do nosso Sistema Nacional de Recursos Hídricos, colocando no radar, tendo em vista todo um bom planejamento, construção de um bom planejamento, onde? O plano, sendo que o plano subsidia toda a implementação de planejamento, de implementação dos demais instrumentos. Resultado, o comitê se antenando em relação a estas possibilidades de quê? Então, nosso novo marco do saneamento, ele nos traz uma potencial indução ao uso racional da água. Não gosto desse termo racional, mas assim que o normativo nos coloca, tanto na questão hídrica como na questão do saneamento. No artigo 44, o licenciamento do marco legal do saneamento nos aponta a questão do licenciamento em relação às unidades de tratamento de esgotos sanitários, efluentes, enfim, ponderando, inclusive, a questão da capacidade de pagamento das populações, dos usuários envolvidos, enfim, mas a forma que é colocada. Eu não sou operadora do direito, eu sou engenheira civil, como vocês viram a apresentação, mas entendo que é um potencial de indução ao uso racional, porque ele mistura a possibilidade da aplicação de instrumento econômico, de um instrumento de gestão ambiental com um instrumento econômico da legislação da questão hídrica do nosso país. Então, creio que tem uma boa possibilidade de, colocando no radar essas nossas possibilidades de competências normativas, se ter uma condução e uma eficiente racionalização de uso da água. Garante ainda o abastecimento público. Por quê? Em caso de escassez, o uso prioritário é o quê? Consumo humano, a dessedentação animal. E há também, no próprio marco regulatório do saneamento, né, o novo marco legal do saneamento, que não vai haver prejuízo da adoção dos mecanismos que se referem às competências da ANA em relação a isso. Ou seja, há sim uma garantia ao abastecimento público. Também há uma boa possibilidade de garantia de controle social por meio dos colegiados de recursos hídricos. Aonde que eu vi isso? Lá no artigo 47. O controle social do serviço, eu coloquei até aqui, porque eu não vou ter decore isso daí, óbvio, evidente. Coloquei aqui para mim, para eu não esquecer. O controle social do serviço público de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, poderá incluir, né? Ou seja, há possibilidade de caráter consultivo, nacional, estadual, distrital e municipal. Em especial, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos termos da Lei 9433, ou seja, assegurada a sua representação. Os comitês, sim, são colegiados e são órgãos colegiados de caráter consultivo no âmbito nacional e estadual. Por sua vez, estão aqui podendo participar também deste controle social por meio desses nossos colegiados de bacia hidrográfica. Creio que a integração, colocar isso no radar, nos possibilita também o fortalecimento da governança hídrica e setorial, por meio do quê? Lá no artigo 48 tem um parágrafo único que se refere à possibilidade de financiamento à governança com saneamento básico. É só a gente misturar as coisas que pode sim, por meio da implementação dos recursos voltados ao saneamento básico, também fortalecer e financiar a governança hídrica. O aporte de informações essenciais à tomada de decisão por conta do nosso sistema, o Sistema Nacional de Informações, né, também pode estar extremamente vinculado a quê? Ao CINISA, que se constitui a evolução atual do que hoje temos, que é o SNIS, né, o Sistema Nacional de Informações sobre saneamento, ou seja,
essas plataformas, sistema de informação, têm toda a possibilidade de estarem integradas para um melhor processo de tomada de decisão. Por quem? Os comitês, gente. Para isso é descentralizado, participativo, é um fundamento do nosso processo de gestão. Também há a possibilidade de aderir à unidade de gestão de recursos hídricos. O saneamento pode sim aderir à unidade bacia hidrográfica, enfim, utilizando, porque há uma previsão que o sistema de saneamento, com prestação de serviço regionalizada, possa regionalizar, incluindo os municípios, também se constituir a unidade de gestão de recursos hídricos. Isso está apontado no marco legal do saneamento, ou seja, é uma possibilidade dessa regionalização, atendendo várias cidades, que atendam uma mesma região, ou então até mesmo uma bacia hidrográfica. Então, há uma possibilidade. É desafiador? É desafiador. Porque é mais simples quando a gente está tratando de efluentes de água, efluentes de esgoto, drenagem, mas a questão de resíduos sólidos aí já há um desafio de complexidade maior, o que não é impeditivo, e sobre maneira nada impeditivo, só é mais desafiador e complexo. Há uma potencialidade de contribuição à revitalização de bacias hidrográficas. Por quê? Há a possibilidade de um fortalecimento do papel regulatório, por meio do papel regulatório da ANA, que aumentou sobremaneira as atribuições, parece que a cada 10 anos, desde a criação da ANA, a cada 10 anos, grandes marcos normativos inserem novas atribuições à Agência Nacional de Águas e hoje também Águas e Saneamento Básico. Por quê? Porque a ANA que está com a competência de regular todos estes normativos para a condução do saneamento. Não fiscaliza e não executa, continua lá com as agências reguladoras, mas a base legal, normativa regulatória, está na competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que tem é enorme o trabalho que agora foi trazido às competências da ANA, né? Mas há uma possibilidade do quê? De um fortalecimento político, um fortalecimento institucional. Eu sei que o início sempre é bastante difícil, né? Mas há essa possibilidade, uma potencialidade, de já que as atribuições são delegadas a uma determinada instituição, a hora antes apenas de gestora de recursos hídricos, dos cursos d'água, dos corpos hídricos de dominalidade da União, agora com a regulação do saneamento, há uma possibilidade de fortalecimento institucional, ainda inserindo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a qual a ANA está vinculada ao Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Então, acredito que há esta potencialidade. Muito que bem, que maravilha, Sinara, quanta coisa boa acontecendo, que coisa maravilhosa este marco regulatório de saneamento e a gestão de recursos hídricos. Mas um sinal de alerta nos aponta a uma situação, algumas situações que eu acredito e convido aos membros dos comitês de bacia hidrográfica a se alertarem. A gente não pode esquecer que a água é um bem público e a outorga de concessão de uso é um instrumento de gestão de recursos hídricos, mas lá no artigo 10, né, 10A do marco legal, a gente tem no parágrafo 2º que as outorgas de recursos hídricos atualmente detidas pelas empresas estaduais poderão ser segregadas ou transferidas, enfim, com prazo, etc. Então, a empresa detentora de outorga de recursos hídricos, né, pode, a um longo prazo, entre uma empresa produtora de água, uma empresa operadora da distribuição de água para o usuário final, pode repassar com o objetivo de compra e venda da água. Esse termo compra e venda da água tem no marco legal do saneamento. Não quero dizer que nós estamos privatizando a água, mas esse termo compra e venda da água pode estabelecer ou pressupor, sim, a existência de um mercado das águas às empresas estaduais. E eu creio que a gente precisa ter botar no radar um sinal de alerta. Não sou nem contra, nem a favor, nem muito menos ao contrário. Ou seja, a gente tem várias situações relativas ao mercado das águas, pero que muito cuidado a um processo subliminar de mercantilização da água enquanto um bem
público, que a Constituição Federal nos aponta. Ou seja, vamos mudar a Constituição Federal? É uma coisa. Mudar algum normativo que nos estabeleça essa privatização, vamos sinalizar um certo cuidado. Em relação às questões institucionais, isso eu trago aqui, questões que vocês, de uma forma mais detalhada, podem assistir no Água em Pauta. Nossos Água em Pauta, nossos webinários da Água em Pauta, estão todos disponíveis, gravados no nosso canal do YouTube, né, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e a gente fez um webinar, enquanto Associação Brasileira de Recursos Hídricos, um webinar conversando sobre os desafios da implementação do Marco Legal de Saneamento no âmbito da gestão hídrica, e trago aqui muitas das conclusões e muitos dos apontamentos que os palestrantes lá colocaram, em especial do professor Assis, que foi citado, inclusive, pelo Ângelo, no contexto da hidrocomplexidade, e aí há uns sinais de alerta com relação a esse próprio movimento, né, que pode remodelar a nossa política de águas, né? Enfim, a gente tem indicadores bastante, enquanto gestão de recursos hídricos, na 433 e 20 anos na ANA, tem já, apesar do avanço já existente, é a grande promotora do país na implementação das políticas estaduais, inclusive, por meio dos programas pró-gestão, pró-comitês, enfim. Mas estes desafios que eles têm por vir, a gente vai fazer 25 anos agora, ano que vem, da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gente é bem novinho ainda, mas eu acredito que a gente já tem possibilidade de fazer uma análise crítica do que deu certo, para que não repitamos erros, e para o que a gente precisa melhorar, né, e o que precisa, de fato, fortalecer a mais e ter esse cuidado, né, com relação a isso. E tem vários documentos que já apontam essas questões, né, dos legados, do que já aconteceu e do que precisa ainda acontecer, né? Ou seja, a gente tem desafios muito significativos para a implementação da própria política das águas. E alguns desses documentos são documentos que são oriundos da OCDE, o próprio documento legado do ANA, tem documentos do Banco Mundial, enfim. Mas, em contrapartida, a gente tem todo esse déficit da questão hídrica, de esgoto, enfim, especialmente da região Nordeste e Norte, a gente tem um déficit muito grande, e sabe que o Estado não tem capacidade desse investimento, né? Mas, para isso, é necessário garantir também a segurança hídrica. E tudo isso está mais ou menos, para não dizer tudo, num sistema regulatório da Agência Nacional de Águas. Aí, e saneamento básico. A gente tem duas grandes possibilidades, que é propagar no interior da própria institucionalidade do setor de saneamento e modificar toda essa relação com o setor de recursos hídricos. E a outra é alterar realmente a base do nosso contexto, dos nossos pressupostos, com relação ao que hoje e sempre foi o saneamento, né? Em função até mesmo, não é que é ruim, eu não estou apontando aqui que seja ruim, que seja a mesma casa gestora de recursos hídricos e a casa que seja da regulação do saneamento, não é implementação nem fiscalização, da regulação, porque fica muito próximo, mas a diluição é bastante preocupante, né? Em função de diferentes situações. Tendo o sucesso da lei, pode ser que o setor de saneamento seja reestruturado em larga escala, todos os municípios tenham uma regulação normativa homogênea, enfim, e que vá possibilitar, de fato, mais empresas privadas operacionalizando no sistema de abastecimento de água. Ou seja, a gente tem empresas privadas que vão ter 20 a 30 anos de concessão para amortizar os seus investimentos, enfim, e aí começa uma questão já de longo prazo, no que a gente entende e trabalha para os usos múltiplos da água. Como é que vai ser o complexo de custos de transação para esta garantia dos usos múltiplos da água? Porque não é água só para o saneamento.
E essas concessões para diluição de custos do saneamento são de 20 a 30 anos em empresas privadas. Como é que é desafiador, gente? Tem eventos, então, ou seja, a gente já começa a ter necessariamente, eu sei que os planos são de longo prazo, mas o espectro do foco para os usos múltiplos da questão hídrica, né, que é um fundamento, com os custos para garantias, sobremaneira, vão aumentar, né? Ou seja, essa partilha do risco em relação a secas, inundações, saneamento, eles vão estar aqui par e par, né? E ampliação desse sistema, no que se refere até mesmo a novos mananciais para abastecimento e diluição de efluentes para tratamento de esgoto, pode sim e potencializa sobremaneira novos momentos de tensão e que, por sua vez, potenciais e efetivos conflitos pelo uso da água, com custos majorados. Né? Bom, também a gente tem uma política de gerenciamento que é basicamente promovida com interesses tripartidos, interesses sociais, né, difusos, enfim. E a gente tem no setor de saneamento, que é mais organizada no âmbito político, com empresas de interesse econômico, evidente, são privados, precisam ter lucro, ninguém entra aí, que daí eu falei para vocês, a gente não está aí a passeio nessa vida, né? E aí é óbvio que este poder os delega ao setor de saneamento uma capacidade de convencimento de tomadores de decisão política infinitamente maior do que nós, gestores de recursos hídricos, no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica, que estamos promovendo os interesses sociais, inclusive difusos. Né? É um setor, evidentemente, mais frágil, né, neste contexto, nesse campo de tensão, de conflito pelo uso da mesma água. O setor hídrico, ele é mais frágil, não quer dizer que é mais fraco, não, mas ele é mais frágil. E por isso a importância do papel dos comitês de bacia hidrográfica, botar isso tudo no radar, né? Para que esta cultura do saneamento, que é embasada em contratos, regulação econômica, enfim, que não seja minado a nossa construção de tomadas de decisão na mediação de conflitos. Uma de uma estrutura econômica, de agentes econômicos reguladores. A outra é numa mediação de conflitos. Ou seja, a gente tem que ter isso de uma forma muito clara, até porque a lei do mercado da água, e essa proposição traz a lógica, né, da regulação econômica dos usuários da água. Então, isso é bastante contraditório. Eu não sou contra, mas não sou contra o mercado da água, mas muita calma nesta hora para que ela não seja contraditória aos pressupostos, aos fundamentos da 9433, para que não fique equivalente a uma lógica de regulação de saneamento. E os comitês estão inseridos, sim, nesta pauta, por conta das suas competências, né, especialmente no âmbito dos planos de recursos hídricos, nos aspectos participativos do processo de regulação normativa, são processos abertos, são processos públicos de coleta de informações. A Agência Nacional de Águas e Saneamento realmente tem se esforçado por todos os lados possíveis para este campo de discussões, ou seja, por que não os comitês de lá fazerem parte também, né, do processo de regulação, de integração institucional, da captação de recursos financeiros que também seja alocado para a governança hídrica e que pode, né, na questão do saneamento, e que fortalece o quê? Os comitês, os colegiados, né, que também seja participativo o processo do consultivo, deliberativo, propositivo nas competências do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é um ente de Estado e ele não é executivo. O comitê não executa, mas ele está ali tomando a decisão de todo o planejamento e gerenciamento hídrico, que é completamente integrado às políticas setoriais, né? Ou seja, em relação às previsões orçamentárias, aos planos plurianuais, tanto do federal, estadual, município, ou seja, é a gente arregaçar a manga e, de fato, não só fazer nosso papel como membro
membro de um comitê de bacia hidrográfica, mas também como um cidadão deste país tão diverso, tão diversificado, com especificidades tão plurais, e somos plurais, graças, né? Ou seja, vamos arregaçar a mão e, né, arregaçar as mangas e mãos à obra, e em frente, e na luta. E eu acredito no que eu estou falando para vocês, e podem contar com a Associação Brasileira, e até os convido a contar com a Associação Brasileira de Recursos Hídricos para a tomada de decisões. A gente tem diversos canais de informação, de comunicação, de formação, de resultados promovidos pela ciência da água, e que é um cabedal ampla de diversos assuntos, diversas temáticas, de diferentes viés. Eu achei que eu não ia usar os meus 25 minutos, mas eu estou vendo que aquele 00 já apareceu há horas, né? Então, eu fico por aqui e agradeço novamente, e vamos esperar aí o debate. Eu faço muita questão de conversar com todo mundo que está nos ouvindo aí. Muito obrigada. Realmente, Sinara, o Zerinho fazia tempo que estava parado, hein? Mas foi muito bom escutar você. Eu engato a primeira e vou, né? Aí depois eu entusiasmo. E daí já vai para 10 minutos. Foi 10 minutos. Mas tá bom, obrigado. Foi bem esclarecedor. Acho que você colocou nessa sua apresentação uma parte muito importante que deve ser seguida, que é o arcabouço legal. Né? Os comitês têm suas competências, têm as legislações que falam sobre os mesmos, né? Que o comitê é um ente do Estado, né? Mas para isso ele tem toda uma sequência de legalidade para ele ser realmente efetivado. A importância do plano de bacia, a importância da participação dos membros do comitê na execução do plano de bacia, né, que de fato é sua área de atribuição, é sua área de competência, é onde realmente ele domina tudo isso. Né? Falou também da importância dos usos múltiplos, né? Temos que pensar, né, em todos os usuários, ninguém tem mais direito do que o outro, a não ser em calamidade, que, como você falou, né, o abastecimento público e a dessedentação animal. Acho que isso são coisas muito importantes, que a lei de saneamento, né, eu que ainda não estou muito por dentro da lei de saneamento, você colocou que até 2033, 100% do abastecimento da população e 90% do abastecimento de esgoto. Né? É um trabalho muito ferrenho para a gente conseguir chegar nessa meta, porque a gente sabe que para investimentos, seja para captação ou seja para diluição de efluentes, investimentos altíssimos nesse trabalho. Também falou da atuação da ANA, né? Agora com o novo marco legal passando, né, a agência de água para a agência de água e saneamento básico. Eu acho que assim, o que para mim também, que não tem um domínio ainda da lei de saneamento, que a água é um bem público, mas no lance da outorga, a compra e venda de água. Eu acho que esse aí vai ser vai cair um monte de pergunta para você no final. Mas muito obrigado muito pela sua participação.